Se você abrir o YouTube ou o LinkedIn hoje em dia, você vai encontrar diversas pessoas dizendo que a inteligência artificial é capaz de construir aplicações totalmente do zero e que o trabalho do programador acabou. Eu resolvi testar isso. Pedi para uma inteligência artificial construir uma feature totalmente do zero sem a minha intervenção. O código funciona? Sim. Mas será que ela sobrevive a um code review minucioso? Meu nome é Olivar Tamelli, mais conhecido como o dev mais lindo do Brasil, e no vídeo de hoje vou fazer um code review aqui de um código desenvolvido 100% por inteligência artificial. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos os comentários do último vídeo. Estou lendo todos e na medida do possível eu vou fazendo os ajustes das dicas que vocês foram me enviando, tá bom? Então, muito obrigado e já deixa o like, já deixa mais um comentário no vídeo de hoje. E é isso, vamos pra cima. Para contextualizar vocês, na empresa onde eu trabalho, periodicamente acontece uma competição de atividades físicas. E geralmente os grupos colocavam pontuação em planilhas e mandavam para a organização para ela contabilizar isso tudo. Para deixar isso mais dinâmico, eu pedi para uma inteligência artificial criar um aplicativo totalmente do zero para que cada atleta possa inserir os seus pontos e automaticamente o aplicativo gerar um ranking de equipes e de atletas. E além disso, a gente deixou bem dinâmico porque criamos um feed onde as pessoas poderiam comentar nas atividades realizadas, dar like, dislike, tudo isso para deixar a competição um pouco mais dinâmica. Então, vamos analisar aí o código que essa inteligência artificial desenvolveu. Já adianto, funcionou, utilizamos o aplicativo durante a competição, mas hoje, pela primeira vez, eu vou ver esse código, ver aqui com o aplicativo, o que a IA desenvolveu nesse aplicativo. Primeira coisa que eu vou analisar aqui vai ser a estrutura de pastas que a IA criou. Pelo visto aqui, deixa eu só confirmar. Isso, ela fez uma divisão por módulos aqui, então cada seção da atividade é um módulo diferente. Uma boa separação aqui para estrutura de pastas aqui, para dar uma manutenção posteriormente. Essa separação aqui é bem-vinda. Deixa eu continuar olhando a estrutura de pastas primeiro. Aqui dentro de core temos modules, então temos os nossos modules, temos services e tema. Tá, analisando isso aqui, eu creio que o caminho feliz da inteligência artificial é as pages, as stories, que seria uma espécie de view model, service, e o service faz a chamada para o Firebase, que é o que eu pedi para utilizar de banco de dados aqui. Funciona, mas eu senti falta de um repository aqui. Eu colocaria um repository para a gente ter uma camada para abstrair os dados. Isso pode facilitar em testes unitários, se caso fosse necessário. Vou analisar esse arquivo aqui, que eu já tinha até aberto. Emocionei. Vou analisar o Activity Tracker Page. Acredito que esse seja o arquivo responsável pela tela que você registra as atividades. E de quebra, a gente vê que ela ignora um pouquinho a indentação, né? Daria para colocar algumas vírgulas aqui para você editar esse código melhor e não passar dos limites, mas ok aqui. Essa era, se fosse um PR, eu colocaria isso como observação, indentação. Eu gosto de um código bem indentado, mas a gente poderia colocar regras de lint também lá, né? Para a gente passar isso. Então, não é um grande problema, só uma observação. Já isso aqui, ó, a gente tem um código depreciado aqui. Isso me indica que a inteligência artificial não executou um Flutter Analyze aqui. E a gente vê isso também pela quantidade de alertas que tem aqui. Roteamento manual, não gosto. Inclusive o nome da rota é manual. Mas roteamento manual, isso aqui eu não gosto. Eu gosto de ter um arquivo para rotas. E aí você chama esse arquivo. Isso aqui pode acabar causando alguns erros, tá? Então eu não gosto de roteamento manual. Isso aqui eu pediria, se fosse o PR, eu pediria para trocar isso aqui e usar um arquivo com todas as rotas bonitinhas. Vamos ver. Ai, aqui temos um probleminha, hein? Eu acho que a inteligência artificial desconhece variáveis de ambiente, porque vários pontos aqui desse código poderiam ser usados com variáveis de ambiente. E alguns críticos, esse aqui, por exemplo, está usando tanto uma URL quanto um nome de pacote, um pacote do aplicativo. Hard-coded. Isso aqui eu reprovaria esse PR por conta disso, tá? Os outros eu colocaria como observação, sugestão de melhoria, mas isso aqui, para mim, é motivo de reprovação de PR. Então, analisando o código da IA, eu pediria para ela modificar isso. Bom, eu já vi demais, então eu vou fazer algumas observações pontuais aqui para vocês entenderem o quão
ruim está esse código desenvolvido pela IA. Primeiro ponto, a violação de camadas. O código deveria seguir o fluxo de view, store ou view model, service, e aí o service se comunicar com o Firebase. Mas a gente vê essa quebra de camadas em vários arquivos. Por exemplo, aqui no Activity Tracking Page, a própria view faz a chamada direta para o Firebase. Então, esse é o primeiro arquivo que eu separei aqui para vocês para ver algo de errado que tem nesse código. Isso aqui é bem errado. Então, essa violação de camadas está acontecendo por todo o código e esse aqui é um exemplo disso. Outro arquivo que eu separei aqui é a feed store, porque aqui a gente pode ver que as stores, elas não estão mantendo somente o estado da view, que é o que elas deveriam fazer. Elas estão fazendo carry na infra, estão tipo chamando coisas direto do banco de dados. A gente pode ver aqui na linha 100 e também na linha, deixa eu ver aqui, na linha 108. São duas chamadas diretas, são duas carries que ele está fazendo diretamente para o banco de dados. E sendo que a store deveria apenas cuidar do estado da view. Então isso aqui também é algo bem errado que vem se repetindo aqui nesse código feito pela inteligência artificial. Aqui no Main Shell Page já tinha mostrado para vocês, mas a instanciação de todas as telas ao mesmo tempo no momento que o usuário abre o aplicativo é muito ruim, pois todas elas vão ser renderizadas e algumas delas estão até startando streams, banco de dados. Então, tipo, tá carregando muita coisa, tá deixando coisas em loop e essas coisas nem estão sendo propriamente utilizadas. Então, imagina que o usuário abre o aplicativo e vai ser chamado a carry de, por exemplo, de feed, onde vai abrir uma stream no banco de dados com todas as postagens. Uma pessoa abrindo isso já geraria várias chamadas no banco de dados. Imagina 30, 50, 60, 100 atletas abrindo o aplicativo ao mesmo tempo para registrar suas atividades e esse tanto de stream sendo aberta no banco de dados. Aí você teria um problema gigantesco. Então, essa chamada de várias páginas aqui, carregando os dados simultaneamente, sem elas nem serem abertas, é bem ruim. Outro arquivo que eu separei aqui também é o Ranking Store, porque aqui a gente vê o quão ruim é o tratamento de erro feito pela IA. Então, aqui está um exemplo claríssimo, onde a gente tem um bloco de try catch, onde o catch está vazio. E isso ocorreu várias vezes no código, tá? Não foi só um exemplo desse que eu vi por aqui. Então, o tratamento de erro praticamente inexistente aqui no código desenvolvido pela inteligência artificial. Aqui no arquivo Team Store, a gente pode ver na linha 37 que ele está abrindo uma stream no banco de dados e não existe dispose para fechar essa stream. Então, isso está acontecendo também várias vezes aí no código. Então, tem diversas streams que estão ficando abertas aí o tempo todo, mandando requisição lá para o banco de dados, escutando o banco de dados, né? E não estão sendo fechadas, o que é horrível para a aplicação. Então, esse código não passaria de forma alguma. Isso aqui geraria vários custos aí para o banco de dados e aí você iria se ferrar por conta disso. Aqui em Feed Service a gente pode ver esse método getPosts, que ele vai coletar todos os posts do banco de dados sem paginação. Então imagina no primeiro dia de competição, a gente vai ter o que? 30 postagens, porque 30 atletas fizeram as atividades e essas atividades viram uma postagem, então beleza. Mas e no último dia da competição? Quantas postagens teremos aqui no banco de dados? E esse guest post, no mínimo, ele deveria retornar paginado, que não acontece aqui e isso também ocorre em outros lugares do código. Então, bem ruim a forma que ele traz os dados do banco de dados. Bom, separei mais 3 arquivos aqui, que é Activity Tracking Page, Manual Activity Page e Ranking Page. Eu alterei, tá, os arquivos. E vocês estão vendo exatamente o mesmo código em ambas as páginas, em ambos os arquivos, no caso. Então é algo que a IA acaba cometendo várias vezes, que é a duplicação de código, né? Então é o mesmo código, faz a mesma coisa, em vez de ele estar sendo reutilizado, ele só está sendo repetido. É meio que uma espécie de copia e cola. Então é algo que a inteligência artificial faz bastante. Ainda aqui em Ranking Page a gente consegue ver esse arquivo gigantesco e tem outros desse tipo aqui no código. Então meio que ela está criando monólitos. Ela fez uma separação muito bem entre módulos, mas dentro das páginas ela poderia quebrar os widgets em arquivos, que ela faz uma separação de widgets interessante, tá? Mas ela não tem a capacidade, não é que não tem a capacidade, ela não fez aqui
a quebra em arquivos para você ter códigos menores, facilitar a leitura e a manutenção posteriormente. Então, o novo usuário aqui, o novo desenvolvedor demoraria tempo para entender todo esse código por conta de arquivos extensos. Voltando em feed page, a gente pode ver a quantidade de textos que nós temos em português hard-coded, né? Então, você internacionalizar a aplicação depois, eu já até comentei isso antes, mas você internacionalizar isso aqui depois daria muito trabalho, tá? Por conta da quantidade de textos hard-coded aqui, tudo em português. Então, um ponto negativo para IA também. Bom, outros dois arquivos que geram problema aqui no nosso código é o Activity Model, que ele calcula os pontos do lado do cliente, que é bem ruim, e aqui no Service, que envia esses pontos calculados do lado do cliente. Então, qualquer pessoa aí que consiga interceptar uma requisição aí consegue alterar esses pontos e mandar pontos adulterados para a base de dados. Voltando mais uma vez no Feed Store, acho que esse é o arquivo que mais concentra erros, mas aqui na linha 87 a gente pode ver que a validação, se ele é um usuário comum ou se ele é um admin, ela está acontecendo só do lado do cliente também. Então, poderia ser usado o Firebase Security Rules para fazer a validação do lado do servidor, se o cara é admin ou não, e aí a partir disso aceitar ou barrar as atividades do administrador, como por exemplo, deletar postagem, deletar atividades, criar novo time, por aí vai, entendeu? Mas essa validação é feita só do lado do cliente, o que é um erro crítico, digamos assim. Em Activity Track Page, além da gente ter uma chamada para o Firebase direto na page, a gente também está enviando uma foto sem validar esse tipo de arquivo. A gente não está verificando nada, nem a extensão desse arquivo. Então, alguém poderia, por exemplo, pegar um arquivo malicioso, mudar a extensão para JPEG e mandar lá para o banco de dados, infectar o banco todo. Então, não tem essa validação e em nenhuma parte que envia foto, tá? Não tem nenhum tipo de validação, o que é um erro de segurança muito grave. Bom, e qual que é a conclusão que a gente chega? Antes de mais nada, é bom ressaltar que foram prompts bem aleatórios mandados, só tipo pedindo crie isso, faça isso, tal. Não foi pedido nenhuma regra, nada do tipo. Por isso a gente tem esse código tão ruim, digamos assim. Mas qual que são as notas para cada uma das coisas que nós avaliamos? Vamos lá. Para arquitetura, nota 5 de 10. Bom, a estrutura de pastas ficou bacana, ficou bonitinho lá, mas está mascarando alguns problemas. Igual, não está seguindo nenhuma lógica da arquitetura que deveria ser seguido. Igual, View, Store, Service e Firebase. Então, isso não está sendo seguido. Tem várias chamadas diretamente para o Firebase, tanto nas páginas quanto diretamente também ali nas Stories. Então, embora a arquitetura ela tenha sido de certa forma bem pensada, ela não está sendo seguida, então vai ficar um 5 de 10, porque foi bem pensada, mas não foi bem executada. E para melhorar isso também, eu acho que faltou um repository ali, para você abstrair os dados e você ter essa comunicação com o Firebase sendo feita de uma melhor forma. Então, 5 de 10 para arquitetura. Para o tratamento de erros, 3 de 10. Isso está bem ruim. Meio que o aplicativo só segue o caminho feliz das coisas. Então, todos os erros, a maioria dos erros estão sem tratamento e o tratamento que tem é bem ruim, né? É bem minimalista, digamos assim. E não tem uma estratégia unificada ou algo do tipo. Então, o tratamento de erros está bem ruim, nota 3 de 10. Para performance, 4 de 10. Por quê? Porque o aplicativo ele vai ser bem performático com um número baixo de usuários. Ali até 30, 40 usuários ele vai performar bem. Mas a partir que esse número for crescendo, a partir desse momento vai matar o aplicativo, porque vai gerar várias carries no banco de dados que tipo não estão sendo tratadas, são várias strings sendo abertas e aí a quantidade de dados que vai sendo gerada também é bem maior. A exemplo das postagens mesmo, um aplicativo com 500 usuários, com todos eles registrando atividades todos os dias. Na hora que você faz um catch lá de todas as postagens, você ia matar seu aplicativo, além de gerar um alto custo financeiro, porque essa string fica aberta no banco de dados o tempo todo. Não tem nenhuma tratativa em relação a isso. Então, para poucos usuários, de 30 a 40 usuários ali, seria uma aplicação performática. Passou disso, a gente começaria a ter alguns gargalos. Então, nota 4 de 10. Manutenibilidade. Então, nota 5 de 10. 5 de 10 eu acho justo, mas eu creio que um novo desenvolvedor levaria um certo tempo para se adaptar ao código e também a gente corre um risco de
resolver, entre aspas, alguns bugs, porque a gente tem código repetitivo. Então, se surgisse um bug, por exemplo, lá onde ele identifica a atividade, provavelmente resolveria em um lugar e nos outros 2 arquivos que tem o mesmo código duplicado, corre-se o risco de se esquecer de resolver lá. Então não é um código muito simples de se manter. Eu vou num 5 de 10. Bom, já para segurança é nota 3 de 10. Parte de segurança do aplicativo está bem ruim. A gente tem várias possibilidades de interceptação de dados e aí isso também afeta a integridade da competição, né? Então, creio que não aconteceu, nem vai acontecer, né? Por ser algo interno que estava rolando e tal. Mas é muito fácil você alterar os pontos e mandar informação para o banco de dados. Então, imediatamente precisa ser implementado um Firebase Security Rules, no mínimo, e tem outras tratativas de segurança que devem ser feitas no aplicativo também. Então, para segurança é nota 3 de 10. Mas me diz aí, o que você achou desse código aí implementado pela inteligência artificial? Vale a pena você substituir os desenvolvedores pela inteligência artificial? Você acha que você conseguiria resolver todos esses problemas? Então, esses são alguns questionamentos que ficam aí, né? Mas já falei mal demais da IA aqui, do código que ela desenvolveu, então fica a deixa aí pro próximo vídeo do canal. Vamos fazer uma refatoração completa nesse código, mas eu não vou fazer. Eu vou mandar a IA fazer também, só que aí eu vou passar alguns prompts, vou colocar algumas regras de segurança para ela seguir e vamos ver se a gente consegue chegar num código melhor. Tudo bem? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço você por ter ficado aqui até o final. Por favor, se inscrevam, deixe os comentários, estou lendo todos na medida do possível, estou respondendo também. E é isso, segunda-feira, nos vemos no próximo vídeo.